Pois é. Então, aqui a gente fala as coisas e prova. Vou mostrar para vocês aqui. Dá uma fechada para mim aqui, por favor. Essa foto tem mais de 20 anos, com certeza. Olha aí, isso foi uma primeira visita da diretoria do Cruzeiro. Tinha uma caixa de som colocada lá. Colocou a pedra fundamental, como se diz na gíria, né? Para a construção dessa toca fantástica, que é a Toca da Raposa 2. Então, o Cruzeiro é muito grande para estar vivendo o que está vivendo nesse momento. Mas, ó, chega de falar muito, roda para nós, eu vou ver os melhores momentos ou os piores momentos, nem sei. Põe aí para nós ver. Aí, ó. Muito bem. O Avaí começou muito retraído, Orlando, amigos da bancada e de casa. Né? Muito retraído, jogava por uma bola. É a postura de um time rebaixado que não tinha recurso. Não dava para imaginar um Avaí encarando o Cruzeiro de peito aberto no Mineirão. Olha esse chute aí, olha que coisa. Muitas bolas alçadas na área e muitos chutes de longa distância, né? Faltou repertório, Orlando. Eu acho que isso que incomoda no momento o torcedor. E com meia hora, o David estava sendo vaiado, que era, a rigor, a solução para o ataque do Cruzeiro. Então, muito abaixo do que se espera, muito pouco, disse o Guido, eu concordo com ele, muito pouco para um time da qualidade do elenco que tem o Cruzeiro. O torcedor que está acompanhando em casa, de repente não conseguiu ver o jogo, pode estar pensando, será que o pessoal esqueceu de algum lance? Não, é isso mesmo, passou rapidinho assim, porque foram esses os lances de perigo, não foram muitos. O Cruzeiro teve um chute perigoso, parecido com essa posição. Logo no comecinho do Orejuela, que deu ali alguma esperança ao torcedor. Olha esse chute aí, gente. Esse chute é o reflexo de tentar resolver sozinho, né, Orlando? Porque você olha para o lado, tem um lance no primeiro tempo que o Henrique domina a bola e ele dá uma bronca nos companheiros, porque o Dodô não passa, o Ederson não passa, o Meia não vem buscar. Mas vocês vão ficar aí, cada um escondido na marcação. E esse lance final do Thiago Neves, no jogo contra o São Paulo, era uma cabeçada mais difícil do que essa e ele fez o gol. Mas isso tem o quê? Já uns 7, 8 jogos atrás. Quanto mais vai se aproximando da rodada final, ontem o próprio Fabrício Bruno falou disso, faltavam 15, depois faltam 10, agora faltam 5 jogos. A situação vai só afunilando, não tem mais essa sequência, o prazo ainda para o Cruzeiro sair dessa situação toda. A situação psicológica do time vai só piorando e aí começa-se a perder gols que os jogadores não perdem, mesmo em má fase, em uma má temporada como está vivendo o Thiago Neves, aquele tipo de cabeçada ele não perde. Ele fez gol assim contra o São Paulo e ele perdeu esse lance aos 46 do segundo tempo. Aí é para o torcedor ir para casa nessa hora pensar, não sai gol mais não. Porque não tem explicação, o próprio Thiago Neves não conseguiu explicar depois do jogo como que perde um gol desse. Mas resultado de quê? De cruzamento na área, que foi a única artimanha que o Cruzeiro tentou nessa partida. Agora, Guido, tem pessoas que ficam tentando se apegar em algumas desculpas, né? O Avaí ganhou mala branca, mala preta, mala marrom, mala azul. Pouco importa. Eu acho até que não ganhou, não. Mas se ganhou, e daí? Para ganhar, não pode ganhar para perder jogo. Orlando, eu vejo que é o seguinte, a gente vai analisar, e nós vamos cair na mesma situação. O que falta no Cruzeiro? Falta qualidade. Falta qualidade. Falta qualidade, falta gol. Se falta gol, falta vitória. Se falta vitória, cai. É assim que funciona. E aí você vai falar, é até polêmico, mas você vai falar de mala branca. O Cruzeiro tem moral para falar de questão financeira de algum clube hoje? E o que me parece também, Orlando, Guido, que o Cruzeiro não tem um esquema de jogo definido. O Abel não conseguiu implementar isso. Parece que cada um faz o que bem entende. Parece que cada um tenta resolver de maneira individual. Então, quando o Dodô chama a atenção dos companheiros, é um reflexo claro disso. O time não tem um padrão de jogo. Isso é o que mais assusta. É claro que a gente tem que respeitar o Abel. Eu já te contei essa história para vocês. O Abel foi zagueiro do Cruzeiro, na época que eu fazia cobertura lá. Ficamos amigos. O Abel foi embora, encerrou a carreira dele. Um dia o telefone da Rádio Guarani, AM, que existia, tocou. Era o Abel me procurando, me pedindo, e ele não pode negar isso, a não ser que ele tenha esquecido. É até natural que tenha esquecido, né? Aliás, mas ele me pedindo que eu indicasse para ser técnico do América, que estava sem técnico na época. Eu falei, Abel, isso não é uma função minha, então eu vou ver com os dirigentes do América e tal. E não foi possível responder para ele e tudo mais. Então, eu tinha essa relação assim, de amizade, né, com o Abel quando ele era zagueiro do Cruzeiro. Então, ele merece todo o respeito, é um campeão inegável, campeão do mundo. Com o Internacional, né? Mas o Abel estava encostado na casa dele, etc e tal. Não era aquele cara que ia chegar, isso estava notório, isso era notório. Chegar e mexer com o time do Cruzeiro, porque a própria... perdeu um pouco da força física dele, ficou um pouco mais velho, então, né? Então, assim,
meio quietão, estava quietinho no canto dele no Rio de Janeiro, frequentando praia, e de repente traz um Abel como se fosse o cara responsável para dar uma mexida. Não era o cara. Um episódio familiar também triste, ele chegou a interromper a carreira dele por conta disso. Eu não queria falar disso, mas é exatamente isso. Então, eu não estou aqui sendo o profeta do acontecido, não, porque se vocês forem buscar nas minhas redes sociais, eu falei isso. Não é o nome ideal, né? Não estou dizendo nem que seja o Rogério Ceni, mas talvez alguém do patamar do Rogério Ceni, um cara mais jovem, com certa experiência como técnico, pode ser qualquer um também, não é isso que eu quero dizer, né? Mas pode voltar a imagem para mim aqui, por favor, do jogo. Mas então, o que acontece? Erro da diretoria. Então a diretoria é que está sendo a maior culpada, na minha opinião, é a diretoria do Cruzeiro, né? Pode falar, depois vou chamar o Abel. Você falou da diretoria, Orlando, e é exatamente, acho que, o ponto que a gente acaba chegando, porque se o time não está jogando bem em campo, o que aconteceu? Respingou primeiro no Mano Menezes, trouxeram o Rogério Ceni e o Rogério teve... Eu não acredito que o Rogério chegou e resolveu tirar os medalhões do time da cabeça dele sem comunicar, sem acertar isso com a diretoria. Chega um momento que isso foi tão mal recebido no elenco. Com que moral a diretoria do Cruzeiro chega para o elenco e fala: a partir de agora vocês estão no banco devendo salário e devendo direitos, que a gente sabe o que aconteceu? É a situação semelhante à do Atlético. A diretoria perde força com o elenco e quando fica refém do elenco, aí a situação fica literalmente de mãos atadas. O Abel chegou, não foi para fazer o time do Cruzeiro melhorar em relação ao esquema tático. Ele veio para dar aquela mexida de vestiário. Mexeu com o vestiário. Chegou no limite que chegou. Não adianta esperar que o Abel agora vai conseguir algo muito diferente. E nesse momento que a gente tem semanas cheias para treinar, parece que o time piorou. Treinador, com todo respeito à carreira do Abel, mas treinador, o momento que o Abel vive, quando ele tem muito tempo para treinar, o time piora. Foi o que aconteceu no caso do Cruzeiro, que a gente não vê nenhum recurso, os jogadores têm aquela vontade, o discurso é muito bonito, mas na prática não conseguem executar o que parece que treinam, porque a gente também não sabe, porque os treinos são fechados. Então... essa questão de treino fechado, eu dou gargalhadas, porque eu nunca vi treino fechado ganhar jogo, honestamente. Na sua época não tinha isso, né, Orlando? Hein? Na sua época não tinha isso, né? Não tinha aqui, treino fechado. Pedrinho Baterias, há 52 anos, é líder absoluto no mercado de baterias em BH. Tem 4 lojas estrategicamente localizadas para atender com rapidez, com segurança e com conforto. Tem lojas nos bairros Renascença, lá no Planalto, no Sion e em breve na minha querida Contagem. Baterias de carros a caminhões, tem as melhores marcas, os melhores preços, tudo isso na Pedrinho Baterias, que não dorme no ponto. Plantão vai até às 2 da manhã todos os dias. Pedrinho Baterias, a energia do seu carro, escolha a loja mais perto de você. Bom, agora vocês vão, presta atenção, dá para não chorar aí, viu? Pega o lenço, pega a toalha, vamos ver a entrevista do Abel. Não tem pretensionismo. Esses caras que vocês estão falando aí deu um bicampeonato de Copa do Brasil ao clube. Então, não concordo com você, porque hoje, por exemplo, estamos desolados, óbvio, não é o resultado que esperávamos, mas nenhum de nós, né? Quem tem nome, quem não tem nome, acho que não é por aí não. A coisa é que nós estamos pressionando bastante, não temos sido felizes. Você citou nominalmente o Thiago, é o único meia que nós temos que entra na área, deu 2 boas assistências no primeiro tempo e teve uma chance no segundo. Troca de posição, foi para o lado direito, depois foi para quase para dentro como um segundo volante. Hoje já arriscamos mais tempo com o Pedro. Pelos cruzamentos que fizemos, arriscamos também com o Fred e Sassá por dentro para tentar ter uma bola. Não adianta, tivemos 17 escanteios e a defesa deles foi superior. Agora, essa equipe que você está falando que é a última, você acredita que jogando dessa maneira seria a última? Eu não acredito, sinceramente. A entrega, a comemoração depois do jogo, é claro que para eles é um grande resultado, mas a forma que jogaram realmente é surpreendente. Jogaram muitíssimo bem, defenderam muitíssimo bem. Enquanto tiver possibilidades, eu acredito. Eu tenho que acreditar, cara.
eu não vou desacreditar dos meus jogadores. Nossa ideia era de, nesses 3 jogos, mais o Santos e o CSA, fazer 7 pontos. E esse empate agora nos obriga a tentar conseguir uma vitória diante do Santos, antes de pensar no CSA. Eu até hoje também publiquei no meu Twitter, que é Orlando Augusto 2, me acompanha aí no Twitter, que a gente fica até emocionado, né? Chega o Wagner Mancini e fala, não, porque o Atlético vai chegar ainda vai chegar para disputar a Libertadores da América, né? E o Abel dizendo que vai ganhar os próximos jogos, se não ganhou ontem do pior time do Campeonato Brasileiro, time caindo aos pedaços, vai ganhar do Santos lá? Pô, pior que pode ganhar. O futebol é imprevisível, mas a lógica diz que não. É tão imprevisível que pode ser que ganhe, mas assim, o abatimento do Abel, acho que a gente não precisa nem comentar, porque assim, foi nítido, o pessoal de casa acompanhou. Mas me chamou a atenção ele falar que foi surpreendente a forma como o Avaí jogou. Não, o Avaí não jogou bem contra o Cruzeiro. O Avaí jogou de uma maneira muito aguerrida. Aliás, jogou melhor contra o Botafogo do que contra o Cruzeiro ontem. Tentou mais o gol nessa partida contra o Botafogo. Mas o que é lamentável é pensar que o Cruzeiro então se preparou achando que o Avaí não iria dificultar o jogo. A gente falou isso aqui. Toda a imprensa falou, mas a gente chegou a comentar que dá como exemplo o jogo do Atlético contra a Chapecoense. Se entrar pensando que vai ser fácil contra o Avaí, vai se complicar, e é esse tipo de jogo que é o jogo mais traiçoeiro. Não pode já pensar na sequência de 7 pontos. O que o Abel tem de melhor hoje? Essa coisa de motivar o jogador, de ganhar o vestiário. O mínimo que se espera é que ele vá colocar esses caras com a vontade lá no alto. Essa é a decisão do campeonato, a rodada foi favorável, é vencer para já começar a olhar para frente e deixar os outros concorrentes para trás. O time entra desse jeito, achando que jogando bola para a área, uma hora ou outra o Avaí vai falhar e vai dar o gol para o Cruzeiro. Não ia acontecer. Muito bem, meus amigos, vou falar da Porto Brasil agora. Aqueles recados que eu dou aqui que são tão importantes na sua vida, no dia a dia. Proteção veicular é com a Porto Brasil. Na Porto Brasil, você tem cobertura completa. Tem furto, roubo, colisões, terceiros, carro reserva e fenômenos da natureza. A assistência é 24 horas por dia e tem muito mais. Faça agora a sua adesão. Porto Brasil, Rua Marte, 54, Jardim Riacho, dá em Contagem. Ligue agora, ligue já, 3398-9000. 3398-9000. Assim que voltarmos para o próximo bloco, vamos encerrar as notícias do Cruzeiro. Tem problema lá no Vasco da Gama, estão querendo tirar pontos do Vasco, isso importa e interessa ao Atlético, ao próprio Cruzeiro. Tem o América, tem gols de ontem, enfim, tem muita coisa para você. Fique ligado.